Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Estou aqui mais um dia para a gente conversar sobre coisas muito importantes, muito gratificantes. E a gente começa aqui agradecendo, né, nosso momento de gratidão, essa frequência, né, maravilhosa. Lembrando que a radiestesia é um trabalho de sintonia de frequências, de equilíbrio de energia, e a gente pode escolher a frequência onde a gente quer deixar sintonizado o nosso radinho, como eu falo, como se nós fôssemos um radinho, a nossa mente tem uma antena e a gente pode sintonizar na rádio gratidão nesse momento, para a gente ter uma vibração bem boa para essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Então eu quero convidar vocês nesse momento para fechar os olhos, inspirar e trazer aí no coração. A sua gratidão de hoje vai para quem? Vai para o quê? O que você hoje pode ser grato na sua vida? Eu venho agradecer uma experiência de viagem que tive, por isso não nos falamos, né, na semana passada, e dizer que um retiro espiritual faz coisas milagrosas na vida da gente. Então a minha gratidão é por poder experienciar, retirar-me para um lugar de repouso e poder voltar para trazer essa frequência de equilíbrio e compartilhar com vocês. Agradeço também a esse sol que ainda bem que está aqui novamente, esse vento que também nos auxilia a disseminar as boas sementes, e agradecer a água. Espero que todos estejam com a sua água. A água é vida e a gente bebe água para pôr vida para dentro do nosso corpo. E essa terra que nos sustenta. Então, assim eu já vou falando dos 4 elementos. Esses 4 elementos essenciais da nossa vida. E falando em essenciais, venho falar hoje para vocês desse título: A sua essência é seu guia. A minha essência é a minha guia. Então, o que quer dizer isso? Eu quero começar com uma frase muito bonita do Jung. Eu acho que vocês já sabem que a minha linha de atendimento, o meu trabalho é com base na psicologia junguiana. Então eu trabalho com a radiestesia, mas faço uma análise com base na psicologia junguiana. Jung diz uma coisa muito bonita, que é a seguinte frase: invocado ou não, Deus sempre está presente. Invocado ou não, Deus sempre está presente. Alguém já ouviu essa frase? Já leu essa frase em algum lugar? Conta aqui para mim, para eu saber por onde vocês estão transitando, aonde a mente de vocês já está acessando as verdades da nossa alma, da nossa vida. Então ele sempre está presente. Por quê? Porque ele é tudo. Então, ele é tudo e ele é em nós. E eu falo sobre a sua essência é seu guia, porque essa centelha divina, o eu sou,
Deus interior, eu maior. São vários nomes para essa mesma partícula do todo que nos habita e nos faz viver e nos faz crescer e também nos guia. Então a gente pode fazer dessa luz interior que habita todo o nosso ser, mas tem um lugar, um jeitinho da gente conversar com ela, e que é através da meditação guiada que a gente faz na transmutação. A gente tem uma possibilidade de uma validação de que é com essa luz que eu estou conversando. Por que eu estou dizendo isso? Porque, existem muitas situações que não são muito seguras, né? Que não é lá muito agradável. Eu acho engraçado uma frase que a Valéria Avalone, quando eu fiz esse curso com ela, falava, que é assim: tem muita gente chamando urubu de meu louro. Então veja bem, às vezes a gente está achando que está conversando com um guia de luz, mas a gente está conversando com outra coisa. E quem é que vai me dar essa peneira de com quem é que eu estou me relacionando energeticamente, espiritualmente? É a sua essência. Essa intimidade, ela precisa estar firme. Você precisa estar amiga da sua essência. Você precisa saber aonde ela se encontra. Chegar até ela, aprender a entender quando ela diz o não, que às vezes a gente não quer ouvir, e o sim, que às vezes a gente não quer ouvir. Essa neutralidade que eu falo há um tempo já, até em relação a que a gente tem que trabalhar, né, quando trabalha a radiestesia, é uma preparação também para esse tipo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, porque a gente precisa aprender a ouvir a nossa essência. A nossa essência é uma luz que habita no centro do nosso chakra cardíaco, é um lugar e você, por meditação guiada, profunda, consciente, consegue acessar. Depois de um certo treinamento, você mesma se guia até lá, você mesma ou você mesmo pode conversar com essa essência quando quiser, quando puder, e aí com o seu uso desse recurso, chega um momento que você começa a ser mais obediente. Essa fala de ser obediente. Obediente a quem? A gente precisa ser obediente à nossa essência, que sabe da nossa vida, da nossa caminhada. Então, dentro do trabalho da transmutação interior, que eu já falei para vocês desse curso, desse caminho de desenvolvimento em relação à comunicação com essa essência, os procedimentos de transmutar frequência interior, proporciona futuramente uma coisa muito interessante, que é, mesmo que você não esteja em meditação e você esteja num momento de decisão, se você só conseguir parar a mente que fica falando muito e dar uma respirada e sentir no seu corpo, você vai saber se você deve ou não deve tomar uma atitude. Eu garanto que se você tiver uma prática por uns meses de fazer esse procedimento, você consegue
tomar melhores decisões para você. E isso porque é um treinamento, é um trabalho da gente saber escolher pelo coração. Vocês já devem ter ouvido muito isso, né? Saber escolher pelo coração e não pela mente. Porque a escolha pelo coração é uma escolha da sua verdade. E aí, qual que é o grande problema disso? Posso errar? Acho que não. A gente, se é pelo coração, a gente não vai errar. Então, a gente precisa distinguir o que é uma decisão por medo, e aí não é do coração, porque isso é da mente, e o que é uma decisão da sua verdade. Isso tem que ser sentido, não tem outro caminho. E essa caminhada da transmutação, da essência, como seu guia, porque ela só acontece, todo o procedimento só acontece a partir da orientação dessa luz. E aí não tem erro, não é que não tem desconforto, né? Não é que não tem incômodo, mas não tem erro. Porque vou explicar uma outra parte teórica importante para isso. Dentro da psicologia junguiana, a gente fala do self, né? Então, nossa psique, tudo isso que eu estou falando, não é assim uma viagem, né? Muito louca, não. Estou falando de trabalho com a nossa psique e a nossa alma. Então existe, né? A gente é composto, a nossa psique tem várias frequências transitando. Então a gente é um ego. E existe na linguagem junguiana o self. O self é o todo dentro da gente. É o todo em nós e é o centro, é o nosso centro e é o todo que envolve. E nisso existe, lidando com isso tudo, existe o ego, que é o eu que fala. Ah, eu, Érica é o ego. Então, é esse eu que está falando. Eu que quero isso, eu não quero aquilo, eu que estou sentindo dor, eu que estou pensando tal coisa. Quem está falando isso tudo é o ego. Dentro desse processo de desenvolvimento, olha, isso é muito importante, é muito interessante. Eu até já peço que vocês anotem. A semana que vem, a Lidiane, que é uma das pessoas que fez o curso, ela vem para falar da experiência dela com vocês. E acho que ela vai contar coisas mais interessantes da prática que ela fez, né? O que ela viu de mudança. Convidei a Nayara, mas ela trabalha nesse horário. Vamos ver se um dia ela consegue vir contar o que é na prática isso na vida, né? Porque eu falar tem valor, né? Mas quando o aluno fala, eu acho que fica mais interessante, né? Então, o que eu estava falando mesmo? Do ego e do self, né? Então, o que a gente precisa aprender? O ego quer, o ego deseja, o ego imagina, mas também é o ego que se move. Sou eu que escolho se eu vou trabalhar ou não vou trabalhar. É o ego que escolhe isso, se ele vai comer isso ou aquilo. Mas quando o ego está ouvindo o que o self está falando, ou que seja, o que essa essência está orientando, faz melhores escolhas. E melhores escolhas fazem a gente viver uma vida em mais equilíbrio. Então é estar receptivo a essa informação.
Porque escolher, a gente está escolhendo o tempo todo. Que roupa eu vou pôr, se eu vou colocar aquela meia ou a outra, se eu vou comprar isso ou aquilo, se eu vou falar ou não vou falar tal coisa. A gente está escolhendo o tempo todo. Então, não tem como escapar disso. Então, quantas vezes eu já fiz? Quantas vezes vocês já devem ter feito? Arrependimentos. Eu escolhi e me arrependi. Por que isso acontece? Porque não estava receptiva à informação do seu guia interno. Que você às vezes nem sabe que ele existe. Às vezes você nem sabe onde ele está. Então essa comunicação é a nossa saída de ter tantas frustrações, de ter tanto arrependimento e de ficar na procrastinação. Porque quando a gente faz o que, uma vez, né, falei, o que a vida quer de você? O que a sua essência quer para você? E esse guia interior, ela não interfere, né? O livre-arbítrio continua. Se você faz um questionamento, e eu posso dizer isso por experiência própria, a gente faz um questionamento e a gente não segue a orientação, olha, eu vou dizer que não é a coisa mais agradável o resultado. Eu já fiz isso mais de uma vez. Apesar de eu falar tudo isso aqui, eu sei que eu já vacilei. Por que eu vacilei? Por que a gente vacila? Porque a gente é imperfeito e a gente tem querer, e a gente tem emoção, e a gente tem afeto. Sem falar nos complexos, né? Que eu nem vou trazer essa história comprida hoje. Mas a gente é movido por emoção. E às vezes a gente não dá conta de seguir o que a nossa luz está dizendo para a gente seguir. Vocês já se perceberam? Vocês já experimentaram saber o que tem que ser feito e não conseguir fazer? Acabar tomando uma atitude e falar, eu não devia ter feito isso. Conta pra gente, quem puder, como foi sua experiência com isso, de ter visto o que estava sendo indicado e não ter conseguido fazer. Isso acontece porque a gente ainda precisa se fortalecer mais na confiança nesse guia interior, nessa luz, e de que a gente dá conta do resultado. A experiência que eu tive mais recente com isso foi com uma situação aqui. Eu tinha uma cachorra, uma fila. Ela estava com quase 3 anos e ela começou a adoecer, e o veterinário, as pessoas não conseguiam saber o que era. E eu comecei a trabalhar com ela com a radiestesia, né? Fui fazer um tratamento para ela e ela não sustentava, porque quando a gente faz a radiestesia, o que é o ideal, né? Quando a pessoa ou o bichinho tá em recuperação mesmo, aquilo você faz e a energia vital alta permanece, a melhora permanece. Quando aquilo você faz, dura o efeito benéfico, dura um dia, dura no máximo 48 horas, aí você vai medir e aquilo já diminuiu de novo, começa a dar um sinal de que tem algo que já está grave, né? Porque é como se você regasse aquela planta e aquela água some. E aí ficamos aí assim, ela começou a ficar mal num domingo,
eu fui tratando durante a semana, ela melhorava um pouco, mas teve um momento que a gente ficou muito preocupado e eu resolvi fazer um procedimento da transmutação interior. Primeira falha que eu fiz foi fazer isso no carro. Meu marido tá dirigindo, então eu posso entrar e fazer o procedimento. Entrar dentro, né, aqui na mente e fazer todo esse trânsito de energia. E fiz. Aí eu fui até a minha essência, fiquei de frente com ela, isso é parte do procedimento. E então perguntei se eu poderia ir a um lugar. A gente, dentro desse curso, a gente constrói lugares para poder se relacionar com o assunto que a gente está tratando. Às vezes a gente precisa de um determinado lugar. É como você vai assim numa consulta, né? Então precisa ver quem cuida disso, quem cuida daquilo, tem os departamentos internos, né? Então eu fui num lugar, eu pedi autorização para ir num lugar que chama Tela das Causas. Esse é um procedimento muito simples, muito rápido, mas ele exige uma energia de neutralidade imensa, porque é ali que você vai se sentar, que você vai chamar por uma resposta. E essa resposta ela vai aparecer. Só que nem sempre a gente dá conta dessa resposta. Então eu fiz esse procedimento porque o meu guia interior autorizou que eu fizesse, né? E aí, quando a resposta veio, foi uma resposta muito desagradável, de que não teria mais nada para fazer por ela, que ela realmente iria morrer, porque ela tinha um problema que era dela, não tinha como ninguém resolver. Imaginem como eu me senti. Que fiz? Mesmo com essa informação, eu retornei ao ponto de origem, aonde a gente comunica com o guia interior. E perguntei se eu podia tratá-la assim mesmo. A resposta foi não. Eu insisti, mas nada, não dá para fazer nada? A resposta foi não. Até que na terceira insistência foi liberado para trabalhá-la num outro lugar que chama o seu lugar de poder. E aí eu fui e fiz. Só que eu não fiz as proteções necessárias. Por quê? Porque já estava tudo errado. Então fiz o procedimento. Olha, eu conto para vocês, eu sinto como uma ansiedade de novo. Eu fiz o procedimento, voltei, né, a gente faz o caminho de volta, faz a reverência e assim que eu me dei conta do que eu tinha feito, eu vi que eu não tinha feito a proteção e eu comecei a passar muito mal. Tive que chamar pelas minhas terapeutas de equipe, pedir, porque eu estava no carro, eu já não tinha mais condição de fazer nada, eu estava indo para minha aula de pós-graduação de arte-terapia, passar o dia inteiro, eu já não tinha mais o que fazer. Já estava uma bagunça, aí eu chamei, uma delas, Ana Maria, ela que viu primeiro a mensagem e começou a harmonização, eu dei conta da aula. Isso era no sábado. Na noite de domingo para segunda, a nossa cachorra faleceu. Não foi fácil, não é fácil até hoje. E é por isso que eu falo, gente, esse curso é um curso muito, muito forte, muito profundo.
E quem começa se transforma, porque faz uma conexão muito diferente. E se você permanece fazendo isso no seu dia a dia, muita coisa começa a ser melhor. Porque começa a ser verdade. Porque começa a você estar inteiro. Então, eu convido vocês que puderem. É um curso de pouca gente. É um curso que eu só abro 4 vagas. Porque imagina o que é trabalhar tudo isso. Não dá para ser com mais de 4 pessoas. São 20 horas de caminhada, de análise, de aprofundamento, de choro, de riso, de muitas emoções com você e o seu mundo interno. Não tem como não mudar. E aí, se existe uma dificuldade por algum motivo dessa comunicação com a sua luz, você não segue até o final. Chega um momento que não dá mais. O ego, ele mesmo desiste, não tem como. Porque o sistema interno, ele vai tomando como é que eu vou dizer assim? Ele vai entrando num alinhamento com a verdade, que se o ego não se submete a essa luz, ele não consegue continuar. Por quê? Porque se coloca em risco. Olha aí, olha o que eu mesma. Quem que fez isso? Foi o ego. Eu não segui a orientação desse guia interno. Né? Ah, não aconteceu nada demais. Não aconteceu nada demais. Só que eu fiquei numa conexão com ela, né? Com a cachorra, com a nossa cachorra aqui, que a hora que ela morreu, eu fiquei na lona. Eu demorei 1 mês para recuperar o meu emocional. Foi uma coisa que eu não desejo para ninguém. Precisei de muito auxílio para dar conta de sair daquele lugar que eu estava. Então, é isso. O seu guia está dentro. Seu Deus está dentro de você. E está também fora. Está também nas plantas, está também nos animais. Eu digo uma coisa, ele não está distante. Não é uma coisa que você tenha que ficar se esforçando e, ai, será que eu estou pecando? Ai, será que eu estou sendo uma má pessoa? Ai, será que eu não sou tão bom assim? E esse Deus não vai me ouvir? Não é isso. Você é ouvido sempre, porque ele está dentro. É você que talvez não esteja ouvindo. Está tudo à nossa disposição. Aí a gente aprende que a gente se conecta com isso. Deus, para quem fala de Deus, força criadora, sei lá, gente, ajuda aí. Qual é mais outros nomes que a gente fala? Shiva, Grande Espírito, tudo isso já está disponível. Ele não fica selecionando, esse aqui não fez tão bonitinho isso, então eu não vou dar isso que ela quer. Aquele dali, não é assim um administrador de empresas validando o seu merecimento. Seu merecimento é você que faz por você. É você que diz se você merece ou não. Conscientemente eu digo sempre, mas inconscientemente talvez não. Então a gente precisa limpar um monte de coisa, um monte de crença, um monte de complexo, um monte de atrapalhos que estão dentro da gente para usufruir dessa vida linda, maravilhosa, abundante que está disponível para todo mundo desde sempre. Não precisa ficar se esforçando tanto para Deus te dar tal coisa, está dado. Venha se conhecer para você ir lá e saber receber o que você já está dado. Vamos nos liberar de tantas crenças, né, limitantes, crenças religiosas que fazem às vezes aprisionamento
de pessoas no medo e na culpa, isso já tá ficando meio fora de moda, né, gente? E aí, com isso, eu quero... já tá chegando o nosso momento, né, de fazer uma meditação aqui, né, para experimentar um pouquinho disso. E o que eu ia falar? Sobre isso que eu tô falando, é assim, uma outra frase, né, que o Jung coloca, um outro ensinamento para a gente encerrar. Quero que vocês inspirem para receber isso e deixar aí bem guardadinho. Nós não vamos a nenhuma igreja, a nenhum templo para encontrar Deus, para buscar Deus. Nós vamos para levá-lo. É isso. Nós vamos aos templos para levar Deus, para compartilhar o nosso Deus interno, a nossa luz interior com todas as outras luzes interiores de cada um que está ali, e reunir, não para encontrar algo que parece que só está lá, ele já está aqui. E é isso que eu falo, vamos aprender a conversar com essa luz interior. Então, quando vocês forem a algum lugar, porque é uma delícia a gente frequentar lugares assim, lembre que você está indo para levar a sua luz. E só ter um momento de deixar ela estar mais disponível, mais perceptiva. E libertar de medos e culpas. Ok? Esse é meu convite para vocês todos os dias que eu tô aqui. Vamos meditar um pouquinho? Então, só um minutinho que eu vou ver se eu consigo conectar a música para nós. Então, começamos aí. Encontre uma posição confortável. Relaxando. Feche os olhos. Inspirem, soltem o ar, soltem essa tensão dos ombros, relaxem os braços, as mãos, conectem os pés no chão. Deixem o ar expandir as costelas. Tudo é possível. É possível estar em paz. E com o sol acima da sua cabeça, peça a Ele que faça um cone de luz ao seu redor. Um cone de proteção e de tranquilidade. Peça a Ele que alinhe os seus chakras com uma luz bem fina, que
vai entrar no topo da sua cabeça, passar pelo centro da cabeça, pelo centro da garganta, pelo centro do tórax, pelo centro do estômago, do umbigo e entre os genitais e o ânus. Então esse raio de sol sai do seu corpo e ancora na terra. E assim você pode encontrar uma maneira de aprofundar-se no centro do seu coração. Encontrar uma luz que aí existe. Encontre essa luz que aí habita. Ela pode parecer a chama de uma vela. Ela pode parecer um sol. Ela pode parecer em qualquer forma, em qualquer cor, em qualquer tamanho. Ela se apresenta como você precisa que ela faça. E se for possível, aproxime-se mais dela. Ande um pouco mais dentro do seu coração, para mais perto dela. Percebam o que vocês sentem quando estão diante da sua essência. Nesse momento, façam um pedido para que ela se mantenha sempre presente, para que você consiga sempre ouvi-la, senti-la, percebê-la em todos os momentos. Então, faça seu reconhecimento, a sua luz interior. Reverencie a sua luz. Esse é seu guia. E sempre estará para te guiar no caminho da vida, da sua realização e da sua paz. Então, vamos voltando, vamos retornando. Inspirem profundamente, vão sentindo o seu corpo, se puder passar as mãos nas pernas, façam contato com os quadris, contato com seus braços, tórax. Espreguiçando, mexendo as mãos. Gratidão. O pescoço. E vamos voltando aqui e agora. Muito grata por me proporcionarem esse momento que eu espero que vocês recebam coisas boas, mas eu posso garantir
que eu recebo muita coisa boa nesse momento, porque eu posso transbordar, como eu aprendi com a Lidiane, que está aqui também, transbordar essa bênção que eu recebi desse conhecimento, e eu quero muito levar isso para muito mais pessoas serem livres para ser o que é, para vocês poderem ser o que realmente são. É o meu grande desejo, é que cada um possa ser a sua verdade, com amor ao coletivo. Gratidão mais uma vez, um ótimo dia, ótimos dias, boa Páscoa, né? Falando de luz interior, que ela realmente ressurja em vocês e se coloque, se amplie nesse momento de renascimento. Até semana que vem. Um beijão para todos.